Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos trabalhar um pouquinho, o manejo e conservação do solo. Bom, pessoal, o solo, ele pode ser considerado a pele do planeta, tá? E a formação do solo depende de 5 fatores, A formação, a característica desse solo. A primeira característica é a rocha, Qual rocha, a rocha mãe, qual rocha que deu origem a esse solo? Quanto tempo esse solo está passando por uma degradação? Qual é o clima da região desse solo? É um clima temperado, onde tem característica de chuva e tempo quente bem definido? Ou é um clima mais ameno, onde essa decomposição, da rocha mãe é melhor? A topografia também influencia muito. É um solo que está no alto, É um solo ou é um solo de baixada? Essa topografia também influencia na formação e na característica desse solo. E também a concentração de organismos vivos. Quanto mais organismos vivos temos nesse solo, mais antigo ele é, Mais bem formado ele é, podemos assim dizer. E temos aí, o exemplo de 3 solos. Um solo primitivo, que é aquele solo que está em formação, tá? Que está passando pelas primeiras influências do tempo e do clima. Nós temos um solo jovem. Esse solo jovem, ele também é raso, Não tem grande profundidade, pouquíssimo matéria orgânica, da mesma consequência, pouca vegetação. E temos o solo maduro, é um solo qual já passou por bastante transformações, é um solo profundo, com bastante matéria orgânica e bastante organismos vivos ali trabalhando nele. Bom, eu trago 2 figuras, pessoal, que continua, a se exemplificar o slide anterior. Só para vocês terem ideia, são necessários 400 anos para que se forme 1 centímetro de solo. Então, o solo ele é caro para o planeta, O solo ele é precioso para nós. E na atividade agrícola, se trabalha com a pequena porção do solo, a mais superficial, a qual também chamamos, de camada arável. E o solo ele faz parte do meio ambiente e está ligado a todos os seus componentes, como a água, as plantas, o animal e o homem. Por isso, pessoal, que quando falamos em manejo, falamos em proteger esse solo. Porque que até a gente fazer um solo maduro, foram-se anos e anos de transformação. Pessoal, outra coisa que temos que ter em mente é que o solo ele é um organismo vivo, ele tem vida, né? Ele abriga uma diversidade muito grande de micronutrientes, vegetais, restos culturais para o crescimento adequado das plantas. Ele não serve apenas como suporte para o desenvolvimento, mas também é um grande reservatório de matéria orgânica e minerais. Podemos dizer que o manejo do solo é o conjunto de todas as práticas aplicadas a determinado solo, O solo a qual a gente está trabalhando, e visa a produção agrícola. Esse manejo inclui operações de cultivo, práticas culturais, a correção e fertilização desse solo, entre outras, Ou seja, o manejo do solo é a forma de cultivar e tratar o solo. O manejo correto, pessoal, vai proporcionar o quê? Saúde e vigor às plantas, uma vez que essas estarão menos suscetíveis a pragas e doenças. Além disso, um bom manejo está associado à conservação da água e do meio ambiente. Esse slide, pessoal, demonstra o que seria um solo ideal, Num solo ideal, nós teríamos 5% de matéria orgânica, 45% de minerais, 25% de água e os outros 25% de ar.
certo? Então, o manejo do solo ele vem para visar para a gente chegar próximo a esse solo ideal. Pessoal, quando a gente fala de manejo e conservação do solo, a gente sempre vai ter uma briga entre o convencional e o orgânico, uma discussão em qual é melhor. De uma forma geral, um complementa o outro. Por quê? As práticas tradicionais, né, de conservação do solo, como plantio em curva, que é o da primeira figura, formação de faixas de retenção, contornos, são utilizados também na agricultura orgânica, ou seja, a agricultura convencional, ela também leva aspectos para a orgânica, certo? Na agricultura orgânica, pessoal, o solo ele é visto como centro de todo o processo produtivo, né? Ele é valorizado como recurso-chave. E o manejo de solo é uma forma, né, da gente pensar no solo ao longo prazo, ou seja, construir a qualidade desse solo com o tempo. Na agricultura orgânica, se vê um menor revolvimento, né, desse solo e um aumento dos teores de matéria orgânica e da atividade biológica desse solo, ou seja, os micro-organismos que ele tem. No manejo orgânico, recomenda-se a manutenção da cobertura vegetal sobre o solo, adubação verde, cultivo mínimo, plantio direto, entre outras práticas. O manejo do solo no sistema orgânico prioriza fontes orgânicas de nutrientes e não utiliza fertilizantes químicos, ok? Então, pessoal, pensando no manejo de uma área de plantio de olerícolas, eu venho trazer algumas informações de como construir uma área adequada, né, com manejo adequado para a produção de olerícolas. Antes, né, de eu passar esse passo a passo desse manejo, nós temos que ter duas coisas em mente. Evitar áreas que apresentem impedimentos físicos, como pedras, né, rochas, e camadas impermeáveis. Como assim? Um solo muito jovem, pessoal. Um solo jovem é um solo que em poucos centímetros você encontra a rocha mãe, certo? Então é um solo que ele tem pouca permeabilidade, certo? Então assim, não é adequado para o plantio nem de olerícolas e nem de outra cultura, vamos assim dizer. Tá? Ele é um solo que ainda tem que passar por transformações. Ou áreas que apresente compactação. Nessa área que tem compactação, você pegou uma área a qual você percebe que o solo ele está duro, vamos falar o português claro, duro, compactado, sedimentado, tem que fazer essa descompactação, tá bom? Porque as olerícolas, elas têm raízes muito sensíveis. São raízes que não têm a capacidade de fazer a quebra desse solo, tá? Então, as olerícolas, em particular, precisam que esse solo seja descompactado para que elas possam se desenvolver de forma correta. Então, o primeiro manejo a ser realizado na área a qual vai se implementar uma olericultura, né, um cultivo de olerícolas, é a limpeza dessa área. Tem que retirar todo e qualquer lixo, o qual é indesejável, e também fazer a capina da área para eliminar plantas indesejáveis. O segundo ponto a ser observado na área qual vamos implementar a horta, pessoal, é observar a topografia, certo? Ou seja, a drenagem, como é que é o escoamento da água neste local. Vocês podem ver aí na figura superior um acúmulo de água, o qual é prejudicial às plantas, certo? Então tem que se observar essa drenagem, a topografia da área e se perceber se há necessidade, né, de que se faça canais de escoamento para que essa água não fique acumulada
prejudicando o crescimento e desenvolvimento da planta. Então, pessoal, vocês já fizeram o manejo aí da limpeza da área e de observar também a drenagem do local, né, para que lá dessa água escoa. Após esses procedimentos, vem o dimensionamento, ou seja, qual tamanho terá os canteiros, tá? Tanto em altura, comprimento e largura, certo? O comprimento, pessoal, não influencia tanto, vai depender do tamanho da área que você tem. Temos apenas que tomar cuidado com o nivelamento, que esse canteiro ele seja totalmente nivelado, tá? A distância entre os canteiros, para que as pessoas e até mesmo maquinários como um carrinho de mão ou um trator de pequeno porte possa, né, trafegar entre os canteiros. A largura desse canteiro, pessoal, é importante que a largura ela esteja entre 80 e 90 centímetros, por quê? Porque você vai precisar fazer alguns manejos, né, enquanto a sua olerícola está ali implantada. Entre elas, uma capina ou a retirada dessas plantas indesejáveis. Se você faz um canteiro muito largo, o meio desse canteiro ele não é bem observado, ele não é bem manejado, certo? E a altura do canteiro também, pessoal, entre 20 e 30 centímetros. Por quê? Para que a raiz possa se desenvolver com qualidade, certo? Lembrando, pessoal, que a parte central do canteiro ela deve ser mais alta que as laterais. Por que disso? Se eu faço o contrário, as laterais mais altas que o centro no meu canteiro, após uma chuva ou a irrigação, essa água acumula no centro do meu canteiro, causando o aumento aí, né, de doenças, de insetos, muitas das vezes. Outro fator muito importante, pessoal, quando se constrói os canteiros, é marcá-los, ou seja, fazer a demarcação desse canteiro. Então, a gente coloca uma estaca numa ponta a outra, da onde se deseja, né, começar e terminar esse canteiro, e estica um barbante. Esse barbante vai nos auxiliar a manter o alinhamento da construção desse canteiro. Após a demarcação do canteiro, pessoal, vem uma parte muito importante, que é a preparação do solo, manejar esse solo. É primordial que seja quebrado os torrões e retire o resto de materiais que não foram retirados na limpeza, certo? E que cave os canteiros a uma profundidade aí de 15 a 20 centímetros. E nesse momento também se faça a adubação de plantio necessária. As figuras em cima do slide, pessoal, mostra vamos dizer assim, um equipamento muito prático, né, na produção de canteiros, é um tratorzinho. Ele faz esse destorreamento aí do solo, ele quebra os torrões, ainda por cima prepara o solo, ou seja, ele faz o revolvimento do solo de forma correta e você dimensiona a largura do seu canteiro. É muito útil. Ou então a gente faz do modo convencional, que é utilizando aí a enxada. Na figurinha do meio, né, nessa figura do meio, vocês notam a demarcação feita por um barbante e a pessoa vem revolvendo esse solo numa profundidade de 15 a 20 centímetros. Então, pessoal, eu fiz o preparo ali do meu solo, preparei meu canteiro, coloquei a adubação de plantio, né? Aí eu venho com algumas questões. Como é que eu vou fazer para manter essa fertilidade, a biodiversidade do meu solo e a qualidade desse solo qual eu estou trabalhando, né? Do qual eu estou utilizando para as minhas olerícolas. Bom, pessoal, revolver o mínimo possível. Quanto menos esse solo é revolvido, menos, né, a gente perde fertilizantes, tá? Então, você fez sua adubação ali de cobertura ou uma adubação de plantio. Se eu ficar revolvendo esse solo, eu perco muito fertilizante, certo?
Manter matéria orgânica, o resto das minhas culturas é importante, tá? Manter nesse solo para aumentar a minha quantidade de matéria orgânica. Manter o solo coberto o máximo de tempo possível. Isso evita, pessoal, que esse solo perca água, tá? Que esse solo sofra interferências do ambiente. Corrigir a acidez. Nós vamos falar um pouquinho sobre acidez, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. Fazer adubação. O professor Arthur já conversou com vocês sobre isso. E incluir a rotação de cultura. O que é a rotação de cultura? Eu tenho o meu canteiro, eu tenho um plantio de olerícola, certo? Eu tiro a alface, ponho a alface, tiro a alface, ponho a alface. Isso aumenta muito a incidência de pragas e doenças e deficiências nutricionais nesse solo. Agora, quando eu faço uma rotação, ou seja, eu planto alface, retirei minha alface, planto uma couve, retirei minha couve, planto uma berinjela e assim eu vou fazendo uma rotação daquele lugar, isso diminui a minha incidência de insetos, isso diminui a minha incidência de doenças e isso não causa escassez de determinado nutriente no solo, tá? Porque as plantas, elas gostam de nutrientes diferentes, tá? Tem plantas que têm preferência por nitrogênio, tem plantas que têm preferência por potássio. Quando você planta uma única cultura várias vezes no mesmo local, ela retira somente aqueles nutrientes em maior quantidade. Chega num ponto que se você não estiver fazendo a fertilização de forma correta, aquele solo fica escasso naquele determinado nutriente. Outros fatores, pessoal, que influenciam muito, né, na biodiversidade, na qualidade do solo e na fertilidade desse solo, também é minimizar a compactação. Deixar esse solo, né, sempre, vamos dizer assim, fofinho, tá? Não queimar. Tem gente que tem o hábito de fazer a queima do solo, né? Isso se perde muito nutriente e também, pessoal, vocês acabam prejudicando a biodiversidade de micro-organismos nesse solo. Não retirar os resíduos, né? Ou seja, vai deixando ali o resto de alguma cultura é bacana, mas deixar muita bagunça não é legal, tá? Às vezes vai virando uma bagunça muito grande ali, não é bacana. Eu até deixei essa parte aqui grifada, não usar agrotóxico. Pessoal, isso é muito relativo, tá? Na agricultura orgânica, não se usa agrotóxicos químicos, e sim naturais. E eu vou falar para vocês que hoje não tem como a gente ter uma produtividade de larga escala sem o uso do agrotóxico. O problema maior é usar de forma correta, tá? Quando se usa um agrotóxico de forma discriminada, acaba-se que polui o meio ambiente e também desencadeia os problemas de saúde para o homem, tá bom? Fazer consorciações. O que é consorciação, pessoal? É eu plantar uma linha de uma determinada olericultura e a próxima linha de uma outra olerícola. Entendeu? Duas olerícolas diferentes no mesmo canteiro. Isso é uma consorciação. Manter a biodiversidade. A biodiversidade, pessoal, no solo, ela é muito importante. Tem muito micro-organismo que são benéficos para as plantas, tá? Tem muito micro-organismos que fornecem nutrientes para a planta. Então, quanto mais biodiversidade esse solo meu tiver, melhor. Nesse slide, pessoal, eu trago uma figura a qual, né, um esqueminha, a qual demonstra, né, como os fatores influenciam aí no solo, um influencia o outro. Então, se eu tenho cobertura verde, ela facilita o meu enraizamento ativo, tá? Esse enraizamento ativo está muito ligado aí à biodiversidade. E a cobertura verde também, pessoal, aumenta a serrapilheira. O que é a serrapilheira? É folhas, galhos mortos que estão naquele solo. Ou seja, uma cobertura morta naquele solo,
tá? Porque a cobertura verde, com o tempo, ela se torna uma cobertura morta. Essa cobertura morta, ela também influencia bastante no solo. E todo esse conjunto de cobertura verde, serrapilheira, biodiversidade, enraizamento, traz muitos benefícios. Aumenta a produção da minha biomassa, ou seja, minhas plantas crescem mais, retém nutrientes no solo, agrega o solo, ou seja, aumenta o volume desse solo, controla a erosão, que é a perda do solo, a erosão, areja meu solo. Meu solo, pessoal, ele precisa de oxigênio, tá? 25% do solo ideal é ar. Então eu preciso desse solo arejado. Retém água. Quanto mais cobertura verde, né, serrapilheira tem nesse solo, menos água se perde para o meio ambiente. E tem a questão da fitossanidade. O que é a fitossanidade? A saúde desse solo relacionada às pragas e doenças. Então, nesse gráfico aqui, pessoal, nesse esqueminha, né, deixa bem claro que conforme a gente vai trabalhando o solo, aquilo que é benéfico para ele só vai aumentando. Bom, pessoal, outro manejo muito importante do solo, né, é a calagem, tá? A calagem é uma prática agrícola que consiste na aplicação de calcário. Eu vou deixar para vocês alguns slides explicando direitinho o que é o calcário e quais tipos de calcário nós temos no mercado à parte, tá? Como material complementar. Bom, pessoal, o calcário, ele serve para quê? Para diminuir a acidez no solo, tá? Principalmente aqui solos do cerrado, e permitir a agricultura, tá? Porque em solos muito ácidos, eles se tornam tóxicos para a planta e a agricultura ela não se desenvolve. E na agricultura orgânica, a calagem ela é permitida, certo? Uma acidez no solo, pessoal, foi como eu falei para vocês, chega num ponto que ela se torna tóxica. Por quê? Quem provoca acidez é o alumínio manganês, tá? Em grandes quantidades. E esse excesso dele no solo é altamente tóxico para as plantas. Bom, pessoal, resumidamente, tá? Para quem não quiser ver lá o material complementar, o que é o calcário? O calcário é uma rocha, a qual ela é moída, e essa rocha ela é composta por carbonato de cálcio, que é o cálcio, e carbonato de magnésio, tá? E de acordo com a quantidade do carbonato de magnésio que você tem nesse calcário, é que ele pode ser classificado. Ele pode ser classificado como calcítico, magnesiano e dolomítico. Bom, pessoal, quando a gente faz a calagem, né, ela traz N benefícios para a gente. Para a gente não, para o solo, tá? Primeiro benefício, elevar o pH. Esse solo deixa de ter uma alta acidez, deixa de ser tóxico para as plantas. Por quê? Ele diminui os efeitos de toxicidade do alumínio, manganês e ferro. Fornece cálcio e magnésio, que as plantas adoram. Melhora a eficiência da adubação. Estimula o crescimento das raízes. Aumenta a disponibilidade de fósforo para as plantas. Melhora as propriedades físicas e químicas desse solo. E também, pessoal, melhora a atividade biológica, ou seja, os micro-organismos desses solos aumentam. Acidez, né, neutralidade, esse gráfico deixa bem claro o quanto o pH influencia na parte da adubação. Quando está em 7, digamos que o pH está neutro. De 7 caminhando para 0, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digamos que 6, 6,5, o pH ele está na faixa ideal entre 6 e 6,5, ou seja, eu tenho todos os nutrientes disponíveis para as minhas culturas, né? Quando o pH está abaixo de 6, 5, 5,2, digamos que ele está ácido.
tá? Ou seja, tem um excesso de alumínio, ferro e manganês. Quando o pH está em torno de 7 para cima, então vamos lá, 7, 8, 9, 7 é neutro. Acima de 7, em torno de 7,5, 8, digamos que o pH ele está o quê? Alcalino, tá? Esse pH alcalino, ele também impede a disponibilidade dos nutrientes para a planta. Então, o ideal é que esse pH, né, do solo esteja na faixa de 6 a 7. 6,5 seria perfeito para o solo. Bom, pessoal, nesse slide aqui eu trago um exemplo de uma planta muito bacana, que ela indica a acidez do solo para a gente. É a hortênsia. Quando você vê uma hortênsia plantada num local e que ela esteja bem azulzinha, é sinal que o pH desse solo está muito ácido. Ou seja, está abaixo de 6,5, em torno aí de 6, né? Ou até mesmo mais ácido que isso. Esse solo ácido, ele traz uma deficiência de fósforo, baixos teores de cálcio, magnésio e potássio, toxidez por alumínio. Porém, pessoal, aumenta-se a disponibilidade de micronutrientes, certo? Em condições de extrema acidez, pode ocorrer também a limitação da decomposição da matéria orgânica, porque os micro-organismos também não conseguem viver nesse solo e decompor a matéria orgânica, porque quem destrói o material morto no solo são micro-organismos, certinho? Por outro lado, pessoal, quando se tem um solo alcalino, né, que é o contrário do ácido, a hortênsia ela fica rosinha, bem rosadinha. Nesse solo, pessoal, que ele é alcalino, ou seja, tem um pH aí superior a 7, se tem também uma deficiência de fósforo, tá? O fósforo, pessoal, no solo, ele fica deficiente tanto para um pH ácido quanto para um pH alcalino, tá bom? Com o solo alcalino, nós temos altos teores de cálcio, magnésio e potássio. Já temos a deficiência de micronutrientes, né? Exceto o cloro e o molibdênio. Geralmente, pessoal, esses solos alcalinos são solos salinos de regiões, né, marítimas. Solos com alta concentração de sal. E no solo alcalino eu também perco o quê? Nitrogênio. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o pH do meu solo. Às vezes minha planta está desenvolvendo, eu olho, eu estou irrigando adequadamente, eu estou aplicando fertilizantes, né, nutrientes para o meu solo adequadamente, só que a minha planta não responde, Ana. O que é isso? Pode ser o pH, tá? E eu vou deixar um videozinho para vocês de como fazer esse pH em casa. Testar o pH da sua área em casa, tá? Porque o pH, confiar, vamos dizer assim, somente no análise de solo. Ah, Ana, eu tenho uma hortinha em casa, eu não vou mandar fazer uma análise de solo. Tranquilo, quer fazer um teste? Eu vou deixar para vocês esse videozinho complementar, tá? Então, pessoal, hoje se encerra a aula, tá? Eu vou deixar 2 vídeos complementares para vocês de curiosidades. Ah, como saber se meu solo está arenoso? Como saber se meu solo é um solo argiloso, tá? De uma forma caseira. E também de como saber se meu solo está ácido ou alcalino, também de uma forma caseira, só de curiosidade. Vou colocar 2 materiais complementares, tá? 2 aulas extras aí para vocês. E vou deixar uma atividade, tá bom?